Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Hoje aqui na nossa reflexão, nós vamos falar sobre a dificuldade de aprender. Essa dificuldade em aprender, ela é colocada para a gente, eu não tenho cabeça para isso, eu não entendi, eu não consigo, né? E dá uma falsa sensação de que eu não sei, de que eu não consigo, né? De que muitas vezes as pessoas usam o termo, eu sou burro para fazer tal coisa, né? E as pessoas falam isso. Eu trabalho com as pessoas, elas falam, eu sou muito burro, sou muito burra. Falo, não existe gente burro, não existe pessoas burras, né? Depende do teu interesse, depende da forma como você coloca as coisas. Vários estudos hoje no mundo trazem isso para gente, de pesquisa sobre inteligência, né? Inteligência corporal, emocional e tudo mais. E se você pesquisar aí, você vai ver um monte de artigos, de pesquisas, estudos pelo mundo inteiro para tentar trazer assim para gente essa forma de aprendizado. Mas o que eu observo dentro do meu trabalho, das pesquisas, né, e tudo mais que eu faço comigo e com as pessoas que eu atendo, é que nós temos um aprendizado que ele é colocado para você. E tem um outro aprendizado que ele não foi colocado para você. Então, uma coisa é como se fosse assim, ó, assim é o certo. E aquilo você grava e você convive, e você treina diariamente aquilo. Aquilo lá não é certo. E aquilo lá, você não tem um convívio diariamente com aquilo. Então, supostamente, né, dentro dessa base, você teria uma facilidade com o que é certo para você que foi colocado e teria não, uma facilidade, né, e uma dificuldade com aquilo que é errado por não se envolver tanto com a coisa. Mas não é assim que funciona. Muitas vezes a gente coloca nessa situação, mas eu não sabia, porque eu não vi, porque não sei o quê, e a gente põe uma série de desculpas em cima daquilo. Mas dentro tem uma vontade. E quando tem essa vontade, há um interesse. E a partir do momento que há esse interesse, eu começo a fazer o movimento para aquilo. Então, quando você fala assim, eu tenho dificuldade em aprender, o correto seria dizer: eu não tenho vontade de aprender isso. Um silêncio para você refletir. Aí eu não sei tal coisa eu não tenho vontade de fazer isso. E se eu não tenho vontade, assim como a vontade ela vem como um motivo, né? Um motivo para ação. Daí a palavra motivação, né? Eu tenho um motivo para aquela ação, eu tenho um motivo para não ação. Você não para e observa isso e respeita o teu corpo a respeito daquilo. Você simplesmente fala, eu não sirvo para essas coisas. Porque é muito mais fácil. Eu não consigo. Não adianta, não tem jeito. Mas eu não tenho interesse. Por quê? Tudo, absolutamente tudo que você tem interesse, você faz. Você pode ter, né? Não ter uma habilidade naquilo, você está pegando a matéria agora, então você vai, né? Mas você, através de um treinamento, você consegue. E você vai criando habilidades. Quem fez um bolo aqui a primeira vez na vida sabe bem do que eu estou dizendo. 10 anos depois, como sai aquele bolo? Porque você vai criando prática, vai aperfeiçoando, vai se identificando com os ingredientes, com os equipamentos, com o forno, com a temperatura, né? E você vai entendendo, aprendendo, experimentando, e você faz um, dois, três. O quarto bolo, com certeza, fica bem melhor do que o primeiro. E muitas vezes você está fazendo o quarto bolo e está com a cabeça lá longe e o bolo queima, esquece e fica ruim, né? Então você sabe, mas não fez certo. Pois é. Teve um desvio ali, né? Dentro da minha observação.
Então, quando você tem esse desvio de observação, você acaba, até o que você sabe fazer acaba saindo de uma forma errada, vamos colocar assim. Então, a dificuldade, gente, em aprender, a gente precisa colocar uma atenção especial nisso. Por que determinadas coisas eu não sei fazer? Um grande exemplo disso, e eu já falei isso em outros episódios também, é uma língua estrangeira, uma língua diferente da sua. Ah, inglês é um negócio, né? Alemão, nossa, o mandarim, o francês. Não é difícil. Agora, o quanto você se propõe a aprender aquilo? O quanto realmente você quer falar inglês? Você quer entender? Você quer ser fluente na língua inglesa, alemã, né? Aí que tá. Então, na medida que você tem um interesse para aquilo, você põe a tua atenção, o teu foco naquilo vai e você consegue fazer. E faz muito fácil, porque tem aquele motivo para aquela ação. Quando não tem isso, não vai. Você pega a criança na escola, tem crianças que gostam, que vão e faz, e pai tira de letra. Tem outros que tem que ir arrastado, porque não tem uma motivação. Ah, mas é burro. Não, não é burro, porque para outras coisas é muito inteligente. E em alguns casos até demais, né? A gente diz. Pois é, não tem um interesse, não tem uma motivação para aquilo. Não conseguiu gerar uma consciência em cima daquela situação. Então, a partir do momento que eu tenho uma dificuldade para aprender algo, é justamente porque eu não tenho vontade de aprender aquilo. Quando a gente leva isso para a personalidade, é a mesma coisa. Nossa, fulano tem um desvio de caráter, de personalidade. Não. Ela mostra exatamente como ela é. Não existe um desvio. Desvio é porque eu acho que todo mundo tem que ser assim e aquela pessoa está indo assado. Não tem um desvio. Ela é assim. Pelo menos ela está assim nesse momento. Se ela vai modificar isso ou não no futuro, é ela. São as situações. Como é que você explica para mim, por exemplo, né, nas Forças Armadas, né, você pega os exércitos do mundo inteiro, a pessoa fazer um camarada, sai ali, convive numa família comum, como todos nós, vai para um exército e se transforma num assassino. Ah, mas o assassino, ele está defendendo a pátria, mas ele está defendendo a pátria matando outra pátria. Numa guerra, por exemplo, a gente está vendo aí a coisa acontecendo. Em pleno 2021, o povo ainda faz guerra. Matam pessoas, né? O tempo todo, invasão de países, tudo. Como é que faz? Como é que eu ponho na cabeça de alguém aquilo? Tem um treinamento para aquilo, mas também tem a vontade de. Porque se a pessoa não consegue, ela não passa, ela não faz, ela não vai. Tem gente que você mata ela, mas ela não dá um tiro em alguém. Tem gente que é sedento para puxar um gatilho. Então, a vontade, quando ela é associada a um treinamento, uau! Se isso for pro bem, é maravilhoso. Se isso for pro mal, também vai ser maravilhoso, porque vão fazer coisas assim. O crime organizado está aí para mostrar uma inteligência muito grande em cima disso. Os grandes cientistas, os grandes mestres, né? As pessoas que realmente fazem também estão aí para mostrar para gente o tempo todo. Então, associado à minha vontade a um treinamento, uau! A coisa ela vai linda. Então, quando as pessoas dizem, mas fulano foi porque foi levado, foi influenciado, hoje tem o nome, né? Influenciador digital, né? Ninguém influencia ninguém, ninguém faz ninguém aprender nada se isso não estiver dentro da pessoa, se não tiver uma vontade ali em fazer aquilo.
Por isso, a dificuldade em aprender, ela é algo que a gente precisa estudar bastante isso. Estudar mesmo, prestar bastante atenção nas dificuldades que você tem em aprender algumas coisas na vida. Quando eu falo aqui nas reflexões, e tem muita gente que entende, tem muita gente que não entende, tem muita gente que entende diferente, então essa diversidade ela é bacana, ela é legal. Mas por que tem pessoas que não conseguem trabalhar bem aquela atividade, fazer bem aquela técnica? Porque tem gente que você vê que ela tem uma certa dificuldade naquilo porque ela ainda não compreendeu. Então mas ela tem uma vontade e ela faz. Tem pessoas que eu percebo que ela vê aquilo, ela sabe o que vai fazer, mas ela não quer, ela fala, eu não consigo, não dá, eu não sinto. Mas ela não percebe que atrás ela está fugindo de encarar uma situação. Mas ela sabe. Mas gente, como é que ela não sabe e ela sabe? Não, ela sente ali dentro, mas alguma coisa ali faz com que ela, não, isso não. Eu não vou mexer, tenho medo. Porque se eu fizer isso, eu vou ter que encarar aquilo. E aquilo eu não vou encarar, porque eu acho que, se não, e se, e aí vem mais medo. Parece, gente, uma coisa difícil, parece algo assim complicado, mas não é. Toda vez que você se depara com a situação e fala, eu não sei, é porque geralmente tem medo. Tem um interesse por trás daquilo. Porque quando não tem, você fala, eu não sei, mas eu me viro. Mas eu me viro só quando eu quero. Quando você quer, você roda o mundo. Você fala qualquer coisa, você se vira de qualquer jeito, você põe os seus talentos à prova e tudo vai. Quando a tua vida tá difícil, o financeiro não tá legal, o trabalho não flui, você tem medo do sucesso. Ai, mas eu não sei mais o que eu faço, eu já tentei de tudo e nada dá certo. Então você entra numa situação de conformidade com aquilo que você não quer encarar. E a pessoa chora, ela dá escândalo, ela pula, ela fala, ela tenta. Aí ela tenta direcionar para outras coisas, né? Eu jogo para outros estudos, eu jogo para uma linha de frente diferente, de um outro conhecimento, e eu fujo daquele talento que é nato meu. Daquilo que eu gosto realmente de fazer, mas que eu não banco. E eu falo que eu tenho dificuldade em aprender. O que está acontecendo? E aí eu vou procurando pessoas, eu vou procurando situações, eu vou procurando soluções. Quantas pessoas tratam e tratam e tratam há anos e não conseguiu mudar? Não conseguiu porque ela não quis. Eu sei que isso gera muita polêmica, né, o que eu estou falando. Não, imagina como não quer, e diz, e não pode. Não, a pessoa tem uma deficiência, ela tem um déficit de atenção, ela tem um problema. Não, não. Ela não tem o interesse, porque eu já vi, olhei, observei, né? Não li isso num livro, eu vi. Pessoas até que tinham dificuldades motoras, dificuldades mentais, né? Que tinham problemas mentais, retardamento mental, situações, problemas físicos diagnosticados, entendeu? E com uma inteligência incrível para uma série de coisas. E ela quer, e ela aprende, ela vai. Pessoas com limitações físicas, que qualquer um falava, não, não dá para fazer aquilo, a pessoa foi lá e fez. Como é que não dá? A pessoa ela não tem o braço, ela aprende a pintar com o pé. Escreve com os pés. Se você pensar dentro hoje, você tendo os dois braços escrevendo ali e nunca pegou um lápis ou um pincel com o pé, você não sabe nem como é que pega. E se falar para você treinar, você não treina. Porque você fala que é muito difícil. Porque você tem as mãos. Então você não tem uma motivação para treinar os pés a escrever. Mas quem não tem os braços, faz isso.
A pessoa que tem uma deficiência visual, que ela enxergou o mundo e agora ela enxerga mais, ela desenvolve outros potenciais. Sensações, toque, né? Sentir a presença. Ela não vai ter outra opção. Ela vai ter que desenvolver aquilo. Então, será que a gente precisa chegar num extremo para eu poder desenvolver todas as minhas potencialidades, todo o aprendizado, para eu poder entender como é que funcionam as leis da vida, o ser humano, as pessoas? Será que eu não estou colocando um direcionamento demais fora de mim? Querendo ensinar demais as pessoas, querendo fazer demais algo e esquecendo do que está dentro? Isso faz com que você tenha uma dificuldade no aprendizado, porque eu sei tudo, mas eu não aprendo nada. Eu quero sempre dar aula para as pessoas, eu quero sempre me colocar assim, numa posição. E eu tenho o quê? Porque eu tenho uma ilusão quando eu vejo um filme, quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa que eu supostamente gostaria de fazer, mas eu não assumo aquilo aqui dentro. Eu acho que aquilo é inveja, inveja eu acho que é uma coisa feia. Vai que eu chego lá e eu não banco, então eu tenho medo. Quando você olha uma realidade, vamos supor, tem um barulho, tem gente que não gosta de um barulho ali, isso aqui é chato, porque ela está acostumada com o silêncio. Quando ela se mistura em algum lugar que tem um barulho, por exemplo, você não está acostumado com criança gritando. Quando você chega a um ambiente que as crianças gritam, você fica nervoso. Você fica uma pessoa irritada. Porque não tem educação, porque não sei o quê, porque não sei o quê. A criança grita, né? E claro, tem umas que abusam, a gente sabe disso. Mas eu quero te falar o seguinte: quando você não tem aquele costume, você não convive com aquilo, porque quem convive com aquilo, aquilo é tranquilo, ela aprende meio que isolar, ela aprende a conviver com aquilo. Assim é o mesmo exemplo de um avião. Quem mora do lado de aeroporto sabe. Aquilo fica tão comum para você que você não escuta mais o avião. Você absorve aquilo, você assimila aquilo tão, é, tão rápido que o avião ele já não incomoda mais o que você está fazendo. Então você põe o foco em uma situação, o avião é como se ele deixasse de existir. Ele está passando ali o tempo inteiro, mas a pessoa já nem percebe mais aquilo. Então isso mostra pra gente que o cérebro ele tem condições de aprender, de ser ensinado. Eu posso fazer meditação no meio da bateria da Beija-Flor e não tem problema nenhum por aquilo. Por isso que falam que a paz ela está dentro. O padre fala, né, que a paz esteja convosco, não é assim? É essa paz interior, não é a paz do mundo. Eu posso estar no meio de uma confusão e estar em paz comigo. Não quer dizer que a vida lá fora esteja tranquila, mas eu comigo estou tranquilo. Então, o meu cérebro, assim como aquele soldado ele é ensinado a matar, né? Assim como ele é ensinado, né, a destruir um alvo alheio, ali ele é treinado para aquilo, a gente acha que é só o corpo, mas não é. Tem um mental ali, tem uma força ali interna e uma predisposição para aquilo. Eu estou do lado do aeroporto, então eu começo a me acostumar com aquele barulho. Tem gente que precisa do barulho porque não consegue ficar no momento de solitude, de solidão com ele. Então aquele barulho, ele chega a ser, parece ser redundante o que eu vou dizer, mas aquele barulho, ele chega a ser ensurdecedor. Dói dentro do ouvido porque é muito silêncio. E eu preciso do barulho e eu não sei lidar com o silêncio. E eu tenho dificuldade em aprender o silêncio, claro, porque você só vive no barulho. Mas se você entrar, né, no estado meditativo, por exemplo, é muito tranquilo. Mas a meditação também é algo que as pessoas não conseguem e até hoje não entendem.
Começa a inventar um monte de situações que meditação faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Nossa, eu tenho que parar de pensar, eu não consigo parar de pensar. Ninguém consegue. Meditação não é parar de pensar. Meditação é apenas não se identificar com o que se pensa. Eu não me identifico com os pensamentos. E a partir dali o pensamento entra e sai. Ele entra e sai. Ele entra e vai embora. Ele passa como um sopro de vento. Daqui a pouco você começa a atingir essa paz tranquila, porque nada que vem de fora fica comigo. Esse é o grande segredo da meditação, onde eu não me ligo em nada e não me identifico com nada daquilo. Aquilo são coisas mundanas. Então, a conta para pagar, os lugares que eu tenho ir, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho o que, o que eu tenho o que, o que eu tenho o que. Não tenho o que nada, que agora é o meu momento, então eu fico em paz. A própria palavra paz, se você disser aí dentro assim, ó, paz. Faça isso. Paz. Você já vai ver que você tem um estado de relaxamento. O corpo ele já começa a entender. Então você não tem dificuldade, eu não tenho sossego na vida. Não, é você que não é sossegado na vida. Sossego você tem, mas você não se identifica com o sossego. Você não se identifica com a paz. Assim como você não se identifica com a inteligência, por quê? Porque tem um outro fator também, a comparação. Toda vez que eu me comparo com algo ou alguém, a tendência é de eu ser mais ou menos que aquilo. E aí já é um grande fator para bloquear situações em você. Por isso, gente, dificuldade em aprender depende do freguês. Eu sei que isso vai contra uma série de normas, regras, pesquisas, estudos e tudo mais. Mas eu estou falando pelo que eu vivencio, pelas experiências que eu tenho na minha vida e na vida das pessoas que eu atendo há mais de 20 anos. Quando você quer, você faz. Reitero aqui, se você não tem uma habilidade para aquilo, você vai mexendo, vai aprendendo, vai fazendo. A internet está aí hoje, né? O que você não sabe, tem um vídeo ensinando. E você olha aquilo, e nesse não sei, vou buscar outro, vê, pesquisa, mais detalhes aqui e ali. Quando vê, você se propõe a fazer e faz. Você não sabe subir uma parede, mas aí você vai vendo lá como é que faz, você vai fazendo. Aquela parede provavelmente vai ficar mais ou menos. Mas vai ser de repente funcional para o que você quer. Com a prática daquilo, você vira um pedreiro maravilhoso. Praticando aquilo. Assim é a atividade física. Teu corpo vai ficar lindérrimo, mas se você tiver uma disciplina para aquilo. Se você realmente estiver afim daquilo, senão não vai adiantar nada. Você vê nas academias o pessoal fazendo um monte de exercícios, tudo errado. Tudo sem um contexto, porque ela quer uma coisa muito forte. Aí, como tem pressa, aí toma um monte de porcaria para poder inchar. Ela não entende o funcionamento do corpo. Então, ela tem uma dificuldade em aprender? Não. Ela tem pressa em ficar como ela quer. Mas ela sabe que o que ela está tomando ali faz mal. Ela sabe, mas ela só quer ver as pesquisas que falam bem daquilo. Um alcoólatra, ele morre, mas não fala para você que aquilo faz mal. Ele sabe que faz mal. Não adianta você falar, não, ele não tem consciência. Ele sabe, porque ele sente, ele passa mal. Mas ele fala que foi a comida, que foi o vento, que foi a água. Jamais ele falará que a Bíblia, ele tem dificuldade em entender. Não. Ele não tem dificuldade em entender. Ele não tem dificuldade em aprender aquilo. Ele não quer aprender aquilo. Porque se ele aprender aquilo, ele vai parar de beber. Se ele não descobriu porque ele bebe, ele não consegue parar de beber. Logo, a bebida é um negócio que não faz mal para ele. Pelo contrário, ele acha que faz bem. Porque quando ele bebe, ele se transforma em alguma coisa que ele gosta ou não. Não importa. De repente ele é carrancudo, ele fica muito alegre, aí ele gosta daquilo. De repente ele é muito bem, muito, né? Meio panacão assim, e aí ele toma, ele fica agressivo. Ambos os casos, ele não tem consciência daquilo.
Mas ele sabe exatamente que quando ele bebe, o que ele faz. Então ele não tem a dificuldade em aprender. Ah, mas tem sim, senão ele fala, não. Ele tem dificuldade em encarar os medos dele. Ele tem dificuldade em olhar aquilo, em resolver a situação. Porque quando ele quer, o médico fala, olha, se você colocar uma gota de álcool, você morre. Se ele tiver medo da morte, ele para de beber. Você não tem tempo para nada, trabalha, cuida da casa, dos filhos, a mulher, né? E isso, aquilo, o cara que trabalha muito, empresário, que faz o quê? Apareceu um tumor, ele tem tempo para tudo. Apareceu aquele tumor, pronto. Eu dou atenção total daquilo, porque eu tenho medo, um cagaço, e eu vou fazer a coisa acontecer. Pois é, eu já vi gente depressiva, que não fazia, não comia, não fazia nada. O filho teve um acidente, ela pulou, levantou, pegou o carro, saiu, mas não tinha pânico, não tinha depressão, não foi para o hospital, resolveu, foi ver o que era, o que aconteceu, pelo amor de Deus, meu filho não pode morrer. Mas cadê a depressão? E eu não estou dizendo aqui que isso é uma frescura, que isso não tem, não é nada. Não, ela tinha uma situação ali. Mas teve algo que motivou ela a sair dali. Quando ela quis fazer, que ela falou, não, meu filho não vai morrer, eu preciso ir lá, ela pulou da cama e foi. Então ela teve um motivo para a ação. Quando ela teve aquela motivação, ainda que foi um acidente com o filho, que estava no hospital, ela quis, ela foi. Quando ela quis, ela foi. Terapeutas, remédio nenhum tirava ela daquele estado. Precisou vir um acidente com o filho para ela pular da cama e correr para o hospital. Pegar o carro, sair, foi muito bem. Chegou lá, resolveu, falou e aconteceu. E aí ela encarou o que ela precisava encarar, que estava deixando depressiva. Então, gente, a gente não tem dificuldade em aprender. A gente tem uma coisa ali atrás do atrás do atrás em que a gente não quer, por algum motivo, aprender aquilo. Eu não tenho vontade ou eu não vejo uma necessidade para aprender aquilo naquele momento. Porque quando eu quero, eu faço. Aqui eu dei bastante exemplos hoje para vocês. Agora coloca isso na tua vida. Coloca isso aí dentro de você e dá uma observada. Coloque isso fora também, observe as pessoas, né? Não queira impor, mas observe cada uma das pessoas que a gente olhando fora, a gente também aprende muita coisa. Fala, olha, fulano não tem dificuldade para isso. Ai, meu filho não é burro para matemática, meu filho só não tem interesse na matemática, porque em outras matérias ele vai muito bem, né? As pessoas não têm essa dificuldade em aprender. Elas simplesmente não têm o interesse real em aprender aquilo por algum motivo. E a gente não vai aprender tudo o tempo todo, né, gente? Tem coisas que eu acho legal, vou aprender. Tem coisas que eu acho que eu não acho tão interessante assim. Para mim não faz diferença. Um bom estudo a todos vocês, um grande beijo e até a nossa próxima reflexão.